cantar, igreja? Espírito, vocês cantam, eu vou acompanhar vocês. Espírito e verdade, te adoramos.
Igreja, você pode dizer aleluia? Aleluia, louvado seja o Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler um texto que conta um episódio histórico na vida de um grande homem do Senhor. Não nos atentaremos aos fatos históricos, mas vamos meditar em uma verdade que o texto nos revela, que trará à luz a palavra de Deus nessa noite. Atos capítulo 9. Eu estarei lendo, os irmãos, por favor, acompanhem. Lerei do 1 ao 9, depois saltaremos do 15 e seguiremos até o verso 20, amém? E o texto da palavra do Senhor diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou a luz ao seu redor, uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Verso 15, irmãos. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Pai do céu, nós consagramos agora, Senhor, mentes e corações para a ação do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possa abrir os nossos olhos, para que possamos enxergar a Tua luz em meio à escuridão, para que possamos, Senhor, perceber a Tua ação, o Teu governo, a Tua soberania sobre nossas vidas e sobre a vida da Sua igreja, em qualquer circunstância em que vivamos. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. O personagem do texto ao qual lemos, Saulo, ou Paulo de Tarso, obrigado, meu irmão, também chamado do apóstolo Paulo, ele foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujas obras compõem parte significante do Novo Testamento. Quando nós abrimos o Novo Testamento, encontramos ali 27 livros. Dos 27 livros que ali estão, 13 foram escritos por esse Saulo, por esse Paulo, que foi impelido pelo Espírito de Deus para que pudesse trazer a igreja do Senhor Jesus em todos os séculos, desde que foi estabelecida, um registro da vontade de Deus. E Deus achou por bem usar a vida de um homem como esse, como Paulo. Mesmo ele tendo nascido na Turquia, em Tarso,
ele foi criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, que foi um dos maiores professores nos anais do judaísmo. Paulo também era cidadão romano, isso lhe conferia uma situação privilegiada. E quando nós ouvimos e conhecemos o Evangelho e lidamos com os textos e com o texto da palavra do Senhor, nos chega à mente um personagem de grande significado, Paulo. E é interessante notar que antes de ele se tornar alguém tão importante para a história do cristianismo, para a história do Evangelho, para a história da igreja cristã, ele se dedicava a perseguir os primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém. A história nos diz também que esse Paulo participou da morte de Estevão, era um perseguidor. E a conversão de Paulo realmente mudou radicalmente a sua vida. O relato que lemos nos diz que durante uma viagem de Jerusalém para Damasco, ele tinha uma missão de levar os fiéis cristãos presos a Jerusalém. E no momento em que ele estava cumprindo essa missão, ele teve uma visão de Jesus envolto numa grande luz. Ele ficou cego e recuperou a visão só após 3 dias, e a partir de então começou a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. O verso 9 é o que traz a tônica da palavra do Senhor nesta noite. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Eu quero que você se coloque no lugar de Paulo, um perseguidor do Evangelho, que tem um encontro com o Mestre Jesus, mas foi obrigado a ficar por 3 dias sem enxergar, por 3 dias cego. Eu fico imaginando o que passou pela mente de Paulo nesse episódio de sua vida, antes que Deus usasse Ananias para que ali estivesse, sendo usado por Deus, para que ele voltasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. A primeira proposição que eu faço aos irmãos, para nossa meditação, é que para que a vida de Paulo mudasse radicalmente, ele também precisou vivenciar por 3 dias uma difícil experiência em meio à escuridão. E quando nós trazemos isso para as nossas vidas, nós entendemos que também nós, para que mudemos radicalmente a nossa vida, muitas vezes somos sujeitos a viver difíceis experiências em meio à escuridão. E todos nós estamos sujeitos a vivenciar períodos de trevas em nossas vidas. E é incrível que por mais que nós busquemos fugir dos problemas, por mais que nós busquemos luz, é inevitável muitas vezes, quando nos chegam circunstâncias, situações que supostamente nos afastam da luz e nos colocam em condições das quais nós nunca gostaríamos de estar, quer nas trevas, quer nas sombras. E os problemas chegam às nossas vidas das mais diferentes formas. Muitos deles chegam por consequência dos nossos erros, por nossa ignorância, por nossos pecados, por nossa falta de conhecimento, por nossa desobediência, pelo mal que não foi trabalhado em nós. E aí nós podemos nos situar numa situação e dizer: olha, estou vivendo trevas, estou passando por dificuldades, por momentos difíceis, porque eu errei. E é muito fácil dar a volta, reconhecendo, arrependendo-se, mudando a direção. Mas também é possível que nós vivamos situações difíceis e de trevas em nossas vidas, por erros que não são nossos. É possível que o pecado de alguém, que o erro de alguém, traga consequências para a sua vida que não tem nada a ver, mas você está próximo, e você acabe sofrendo pelo erro de outra pessoa. Exemplo: um pai que vê o seu filho
metido com drogas. O pai educou, orientou no caminho do Senhor, mas o pecado do filho traz peso, traz trevas na vida de uma família toda. Você quer honrar os seus compromissos como empresário, como alguém que faz negócios, e você está contando com que alguém lhe pague para você honrar seus compromissos, e alguém não lhe paga, alguém o desonra, e aí você é obrigado a desonrar muitas vezes os seus compromissos, e você não tem culpa, você não errou, não há pecado em você. O pecado de alguém, o erro de alguém, trouxe problemas para você. Isso é identificado também, quando pensamos em situações e falamos, olha, eu estou vivendo, estou passando por esse momento, não há falhas em mim, não há pecado em mim, mas está sendo refletido o pecado do outro na minha vida, por isso hoje estou vivendo situações de trevas. E há um terceiro e último exemplo que eu gostaria de deixar aos irmãos, que muitas vezes essas escuridões nos cercam por um propósito de Deus, da qual nós não compreendemos momentaneamente, e sabendo que Deus está no controle, nós não conseguimos identificar o que passa, mas logo o tempo nos orienta, o tempo nos revela, muitas vezes nessa vida, muitas vezes só na eternidade saberemos o porquê Deus nos permitiu viver situações de trevas. E a proposição nova que eu faço aos irmãos é essa, que como aconteceu com Paulo, uma verdade a ser considerada é que muitos de nós só poderemos enxergar melhor no escuro, só conseguiríamos enxergar melhor na escuridão. Recentemente estava lendo um livro de um rabino que se chama Newton Bonder, Fronteiras da Inteligência, e ele traz uma citação que eu gostaria de ler aos irmãos, que foi um gatilho para que eu meditasse acerca desse texto e dessa mensagem. E ele diz assim, preste atenção, irmãos: é na escuridão que os nossos olhos começam a enxergar as luzes mais ocultas. Afinal, esta é a experiência nos finais de tarde, quando a escuridão nos revela as estrelas, as luzes que a claridade não nos permite ver. Eu vou repetir aos irmãos: é na escuridão que os nossos olhos começam a enxergar as luzes mais ocultas. Afinal, esta é a experiência nos finais das tardes, quando a escuridão nos revela as estrelas, as luzes que a claridade não nos permite ver. O que Deus quer nos ensinar nesta noite? Que quando Ele enviou o seu Filho, o unigênito, em amor a mim e a você, Ele nos adotou como filhos amados dEle. E dentro do projeto de um Deus soberano, de um Deus onisciente, de um Deus onipotente, de um Deus que não está limitado a tempo, a espaço, esse Deus tem determinado um projeto para cada uma de nossas vidas. Deus tem estabelecido uma direção para as nossas vidas, das quais muitas vezes não compreenderemos. E como Ele conhece muito mais a nós do que nós mesmos, Ele muitas vezes vai trabalhar na minha e na sua vida, numa situação da qual nós nunca desejamos, que é na escuridão, que é nas trevas. Nós estamos sempre pedindo luz. Senhor, eu quero que o Senhor se revele, eu quero que o Senhor se mostre debaixo da luz. E aí, Deus tenta trabalhar dessa forma conosco, que às vezes não funciona. Um exemplo para os irmãos: há no nosso auditório presente irmãos que têm problema físico, orgânico, visual, que se sair no sol muito claro, tem sensibilidade à luz, precisa pôr um óculosinho escuro, um Ray-Ban bacana. Existe alguém no nosso meio que tem problema de sensibilidade à luz? Amém, irmãos? Está vendo aqui alguns exemplos? Irmãos, vocês não têm problema espiritual não, viu? Só vou usar como exemplo. Sabe o que acontece?
Para que eles enxerguem melhor na luz, é preciso colocar uma camada de sombra, de trevas, para que eles enxerguem melhor, porque luz demais faz mal para eles. E sabe o que acontece com a nossa vida espiritual? Com a direção da nossa vida? Muitas vezes, Deus está trabalhando com luz e não está funcionando, está ofuscando. E nós não nos moldamos à vontade de Deus dessa forma. E Deus muitas vezes permite que nos encontremos em situação de trevas, para que lá, com a visão não ofuscada, Ele se revele como a estrela da manhã, Ele brilhe a sua luz e possamos entender e compreender a sua vontade. Deus, Ele trabalha de diferentes maneiras. Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Ele. Igreja do Senhor Jesus, você pode dizer com a sua boca assim: eu amo a Deus. Você pode dizer, vamos dizer juntos? Eu amo a Deus. Agora você vai dizer para Deus, dizer assim: eu amo a Ti, ó Deus. A Ti, ó Deus. Olha, essa verdade que você acabou de dizer com a sua boca, lhe dá uma autoridade de reconhecer, de que esse Deus a qual você diz amar, é um Deus que te ama ainda muito mais. É um Deus que está no controle e no domínio da sua vida. Um Deus que usa toda e qualquer situação e circunstância para o teu bem. E momentos que muitas vezes parecem de trevas, e que nós estamos loucos para sair dela, às vezes Deus não quer que saiamos tão já. E Ele diz assim, sabe o que? Olha, pare de temer as trevas, porque para mim não há trevas. Eu estou lá também, eu estou em todo lugar, eu estou em toda parte, eu estou me revelando. E Deus quer que você glorifique o nome dEle. Deus quer que você entenda o momento, a situação, a circunstância, e que você possa dizer: Senhor, obrigado, porque é aqui que eu pude conhecer o Teu amor. O Salmo 139, aquele salmo que diz a sondagem que Deus faz dos nossos corações, da nossa vida, da nossa alma, dos nossos pensamentos, Ele nos diz nos versos 11 e 12, meditem, irmãos, no que eu vou ler, o texto da palavra do Senhor, Salmo 139, versos 11 e 12, mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Você pode dizer isso? Repita após mim. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Dá para entender, irmãos? Dá para entender como Deus nos ama? Dá para entender como Deus permite que sejamos moldados, sejamos quebrados, sejamos reconstruídos, como esse vaso na mão do oleiro, que quando é quebrado e reconstruído, se torna um vaso mais forte. É preciso que eu e você, muitas vezes, passemos pelo vale da sombra da morte, mas confiantes e não temendo o que possa acontecer, confiantes na soberania, no governo, na mão e no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu louvo ao Senhor, porque me permitiu viver situações difíceis em minha vida, e foi só nessas situações difíceis que eu pude reconhecer um amor inexplicável. Foi só nessa situação difícil que eu pude ter mais intimidade com o Senhor. Foi só nessa situação de trevas em que eu pude ver um Deus onipresente, que as trevas não o detêm. Eu pude ver um Deus que estava lá, brilhando o tempo todo, e que os meus olhos, acostumados a tanta luz e não perceptíveis, conseguiram perceber Deus agindo em todas as situações da minha vida.
Eu tenho certeza, irmãos, e eu vou pedir para que se manifeste, para que essa mensagem seja confirmada na vida desta igreja, que muitos de vocês já foram moldados por Deus e se tornaram melhores homens, melhores crentes, melhores mulheres, melhores servos, melhores discípulos, depois que viveram experiências de trevas e viram Deus se revelando em meio às trevas. Eu tenho certeza que Deus se revelou a você, e por mais que você não queira nunca mais passar por essa situação, você pode dizer: foi essa situação que me fez ser melhor, foi essa situação que me abriu os olhos para enxergar o amor de Deus. Você já passou por essa experiência, meu irmão, e pode dizer: sim, Deus moldou o meu coração. Levante a sua mão e diz: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Deus quer trabalhar nas nossas vidas individualmente, Deus quer trabalhar na nossa família, Deus quer trabalhar na nossa consciência, na nossa mente, Deus quer trabalhar na vida da igreja, e muitas vezes é preciso saber reconhecer que algumas situações que para nós não demonstram que Deus está agindo, que não demonstram que Deus está presente, temos que reconhecer e confiar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e que Deus está se manifestando, que Deus está agindo, que Deus está moldando, que Deus está trabalhando, que Deus está aperfeiçoando a nossa vida, a vida da igreja, para que o nome dele seja glorificado, para que possamos reconhecer e vibrar no dia da vitória, para que possamos poder dizer: Deus estava no controle o tempo todo. Eu tenho certeza que você já questionou muito ao Senhor: por quê? Até quando? Eu não entendo. Eu tenho certeza que você já se questionou muitas vezes, mas eu tenho certeza também que quando o tempo de Deus se manifestou na sua vida, você pôde dizer: olha, Deus estava o tempo todo lá. Como eu não pude enxergar, como eu não pude ver, como o que parecia ser tão ruim se transformou numa coisa tão linda de Deus para a minha vida. Deus, Ele quer se revelar na minha e na sua vida, não só nos milagres, nas grandes bênçãos, numa vida harmonizada e tranquila o tempo todo. Deus não quer que você veja demônios e veja trevas como algo assustador em sua vida. Deus quer que você se sinta amado, que você se sinta cuidado. Deus quer que você enxergue em toda e qualquer situação da sua vida, que você enxergue o plano, o projeto, o amor dele. A nossa vida está nas mãos de Deus, meus irmãos. Ele cuida de nós a todo instante. Ele nunca abandona aqueles que nele confiam. Nós podemos ter essa certeza em qualquer situação, também em meio aos problemas. Deus está trabalhando por nosso bem, amém? Ele transforma o mal, que não é da sua vontade, no bem que Ele quer. Quando as tempestades da vida se abatem sobre nós, podemos fazer, sabe como o que, irmãos? Como a águia, que ela aproveita o vento da tempestade para subir ainda mais alto. As dificuldades da vida querem nos levar, sabe para onde, irmãos? Mas para perto de Deus e não nos afastar dele. E que você hoje possa sair daqui revigorado, com a sua esperança renovada, tendo a certeza que tudo que acontece existe para te levar mais para perto de Deus e nunca te afastar desse Deus. A nossa rebeldia, a nossa ignorância, a nossa falta de discernimento, a nossa falta de visão,
nos faz enxergar míopes, hipermétropes, pessoas com astigmatismo, problema de visão espiritual que não nos dá a clareza do que Deus está fazendo. E eu gostaria de convidar cada um de vocês que vivem experiências de trevas e de escuridão em suas vidas, para que possam ter um encontro com a estrela da manhã, com Jesus, que você possa ver a luz do Senhor hoje brilhar na sua vida. Eu tenho certeza que você que entrou aqui pela primeira vez, e ainda não colocou a sua vida sobre os cuidados de Deus e do Senhor, a sua vida está profunda em trevas, e hoje Deus quer brilhar a luz dele na sua vida. Deus quer trazer salvação à sua alma. Deus hoje revela a sua condição, uma condição de problemas e trevas que te levam até esse lugar, no curso da sua história, esse tempo, a essa igreja, esse horário, para te dizer: eu te trouxe aqui para te salvar, para trazer luz à sua vida, para transformar a sua vida, para te fazer uma nova criatura, para perdoar os seus pecados, para te fazer um novo homem, uma nova mulher. E esse é o primeiro grupo de pessoas a quem Deus se dirige com amor e com muita atenção. Deus também quer se voltar a membros dessa igreja e visitantes, filhos amados dele, que vivem trevas em suas famílias, em suas profissões, em sua vida sentimental, relacional, existencial, espiritual, enfermidades físicas. Deus se importa com você. Deus vai fazer com que essa situação se reverta em algo lindo, para que o nome dele seja glorificado. Irmãos, eu falo isso com tanta convicção no meu coração. Nunca fiz apologia alguma ao mal e nem às drogas, mas por lá um dia passei, e condenado pelo meu próprio pecado, e condenado à morte, uma morte física e espiritual, foi onde eu vi o amor de um Deus me resgatando das trevas e me trazendo para a sua gloriosa luz. Foi lá que eu pude dizer: Deus tem poder, Deus existe. E Deus pegou o jovem que não tinha pulmão, que não tinha saúde, e colocou para soprar saxofone. Sabe para quê? Para provar que ele tem poder, que é um Deus de milagres, que é um Deus poderoso. Então tenha certeza disso. Quanto maior for a sua luta, maior vai ser a sua vitória. Igreja do Senhor Jesus, não importa o quanto tempo, Deus está no controle. Deus já preparou o pastor para essa igreja, e o tempo é do Senhor, e o melhor é para a igreja dele, o melhor é para o cuidado das ovelhas do Senhor Jesus, e Deus tem tudo isso já determinado. Talvez precisemos enxergar mais, precisemos nos preparar melhor, talvez precisemos enxergar Deus e o cuidado e a soberania, o governo de Deus em cada dia que vocês vêm à casa do Senhor, e ainda o pastor querido de vocês ainda não está aqui. Deus está moldando o coração da igreja, para que possa haver um lindo casamento. Deus está moldando o coração de vocês e do pastor que virá para cá, para que vocês possam juntos proclamar o poder, o amor de Deus, para que mais vidas aqui conheçam o amor do Senhor Jesus. Amém? Mas Deus quer se apresentar para você. Eu quero orar por você também. Você que às vezes fica se perguntando: mas Deus não me ama, por que estou nessa situação? Deus hoje não vem prometendo que vai te tirar das trevas, mas Ele vem te dar a certeza que a situação que você está, Deus está lá, e Ele quer que você o enxergue lá. Talvez seja só isso que Ele quer que você faça, no dia que você dizer: Deus, eu reconheço que o Senhor está aqui. Talvez seja o último dia de você passar nessa situação de trevas.
Deus quer nos ensinar em tudo. Não é só debaixo de luz que Deus se revela. Deus é onipresente. Deus está em todas as situações e circunstâncias da sua vida. Amém, igreja? Vamos orar. Pai do céu, há vidas aqui, Senhor, tão carentes, Senhor, de ouvir a Tua voz, em meio às suas circunstâncias e situações, e que essas vidas saiam hoje com a certeza e esperança, que o Senhor se revelou a elas, através da Tua palavra, Senhor, mostrando, Senhor, que o Senhor é uma luz que brilha, Senhor, como a estrela, que só podemos ver na escuridão muitas vezes, Pai. Brilha, Senhor, revela-te, Senhor, a essas vidas, Senhor. Mais do que revelar, Senhor, traga uma luz tal que as arranque, Senhor, dessa situação de problema, de trevas em suas vidas. Esteja, Senhor, brilhando, Senhor, nas famílias dessa igreja, nos filhos, Senhor, esposas e maridos. Esteja brilhando, Senhor, na vida profissional, na vida sentimental, na vida relacional, Senhor. Trabalhe em mentes e corações agora, Senhor. Transforma corpos agora, Senhor. Vem com o teu poder e traz a cura, Senhor, que há no corpo físico, no corpo espiritual, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Pai, e que haja, Senhor, celebração em nosso coração, alegria, Senhor, alegria porque o governo das nossas vidas está diante do único, grande e soberano Deus, Pai. Te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque nesta noite compreendemos um pouquinho mais que o Senhor dirige de forma estratégica as nossas vidas, que o Senhor cuida daqueles que têm sensibilidade à luz, que o Senhor coloca a luz também àqueles que não têm sensibilidade, Senhor, que o Senhor trabalha do seu jeitinho, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sonda os nossos corações, Senhor, sonda o coração dessa igreja, Senhor. Trabalha, Senhor, na vida da igreja, renova a fé, traz, Senhor, uma nova esperança, e que possam, Senhor, vislumbrar dias de bênção na vida dessa igreja, Senhor, bem próximos, Senhor, bem próximos, para que o seu nome, Senhor, seja assim glorificado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua voz sendo conclamada, Senhor, através do teu Espírito Santo, em cada mente, em cada ouvido que ouve a tua palavra. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Agradeço tanto, irmãos, o carinho de vocês. Fico muito honrado em poder partilhar do meu ministério, de poder vir com a minha família. A Alessandra separou aqui apenas alguns itens que eu gostaria rapidamente de citar. Nós temos um DVD que a Alessandra vai estar expondo lá, eu vou para lá também, se você puder e quiser levar. Nesse DVD nós passamos a música com Eduardo Silvana, mas tem aqui Ademar de Campos, Robson Nascimento, Jeane Mascarenhas, Paulo César Baruch, Ministério Aliança do Tabernáculo. Um DVD, irmãos, que foi feito com os melhores recursos para a glória do Senhor, e para minha surpresa teve 4 indicações e nomeações ao Grammy Latino no ano de 2010. Existe essa versão desse CD com louvores bastante conhecidos em CD também. Irmãos, eu sou fã dos hinos. Eu gravei 2 CDs só com os hinos. Eu gosto, irmãos, de colocar aquela música e ver aquele cheiro de naftalina, assim, subir no ar, assim, dizer: Senhor, o Senhor é o Deus de todas as épocas, o Senhor é o Deus do que governa a minha vida desde o dia que eu nasci. E grandioso és tu, castelo forte, alvo mais que a neve, tu és fiel. São canções que falam tanto ao nosso coração, e nós temos algumas unidades para os irmãos que gostam dos hinos. Tem CD com música de Israel. E por último, gostaria só de citar um livro que traz um CD playback
e um CD tocado com 14 músicas que eu já gravei e com as partituras, as cifras, para todo tipo de instrumento, para você que estuda música. Então há uma seleção muito especial de músicas bem conhecidas, como Grandioso És Tu, Aclame ao Senhor, Cidade Santa, Tudo Entregarei, Primeiro Natal, Via Dolorosa, músicas fantásticas, você pode aprimorar os seus estudos. Irmãos, quando você leva um material desse, você traz edificação para o meu ministério, juntamente com a minha família, para que possamos seguir proclamando o nome do Senhor Jesus e possamos continuar esse ministério que se estende já há 14 anos. Então, você levando um material desse, você levar um CD, você abençoa a nossa família de uma maneira muito especial. Tragam para mim dedicar. Se você não veio preparado, puxa, pastor, eu gostaria de levar um CD seu. Eu não vim preparado, com cheque ou dinheiro. Nós temos um sisteminha com a maquininha. Você pode passar o seu cartão também, no débito ou no crédito, pode ajudá-lo a edificar o nosso ministério. Nós vamos estar abraçando, nos despedindo dos irmãos lá fora. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Estaremos aí orando e na expectativa para que Deus revele rapidamente quem será aquele que fará o trabalho de auxiliar do nosso supremo pastor, que é o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a vida da igreja.